Então, olha só, eu fico muito feliz de verdade de vocês estarem aqui. E o debate, eu acho legal de cada um fazer uma. Tentei fazer essa proposta exatamente para que vocês tenham a liberdade de falar entre vocês. Eu vou ficar só como um relógio aqui agora, tá bom? Então, começa com quem, então? Com o mestre, pelo amor de Deus. Isso. Gente, é Então, assim, ó, Ele já estava aula, são falando, deixasse aulas. ele continuar. Não entendi. Quando você colocou o relógio, eu quase gritei, não! Assim, Deixava ele continuar, terminar de falar, fazer a pergunta pra ela gente. é não orgânica, briga a live comigo, é não. orgânica. Pelo amor de Deus, não briga comigo, Não, não. você não A tá live é brigando, orgânica, você tá dando ó. uma ideia. Mestre, então, faça uma pergunta e para quem que você quer fazer a pergunta? Eu quero fazer uma pergunta para a Puma. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Que teremos várias Ele esteve aqui em depois daqui. Salvador. Tá. Você esteve aqui em Salvador, não tive a oportunidade de encontrar. E, assim, lamento, mas não vou morrer tão cedo. A gente ainda vai se encontrar. Esse ano ainda, para esse ano. Com fé em Deus. Veja só, minha pergunta é o seguinte. Eu tenho, assim, participado de muitos movimentos sociais que são relacionados à capoeira ou não. Por exemplo, algumas atividades do movimento negro, né? Algumas atividades de pessoas com deficiência. Ou seja, são pessoas que se organizam em torno de uma causa e que, por terem um braço em capoeira, né, elas acabam trazendo elementos da capoeira para esses espaços de discussão. E não estou aqui nem mencionando as discussões que são de ordem política, né? Discussões mais de esquerda, mais de direita, que a gente, inevitavelmente, enquanto cidadão, está envolvido. A minha pergunta para você é assim. Todas as vezes que a gente olha para o abismo olha para a gente. O que tenho percebido no âmbito desses movimentos é um rancor muito grande. Sim, é sim, muito sim. ódio. É retribuir exclusão com exclusão. É trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, eu fui tão violada, tão violado historicamente. Eu fui tão excluído historicamente que agora só serve para mim reverberar rancor e ódio. O que você faz para se vacinar contra isso? Para continuar com esse sorriso bonito que você expressa, com essa leveza, com essa forma delicada, e quando falo de delicadeza, eu tento ser delicado, porque esse é um atributo que a masculinidade tóxica negou historicamente em mim, que foi um dos meus pontos mais fortes, que eu tento ressaltar hoje, sem vergonha, né, disso comprometer minha heterossexualidade ou coisas do tipo. Né? Eu quero me expressar com delicadeza, com acolhimento, né, com relações humanas mais saudáveis, que são historicamente elementos atribuídos ao campo do feminino. Né? Exatamente. Então, ser um homem feminino não pode ferir meu lado masculino. Então, Puma, como você se vacina, já que a gente está em tempo de Covid, para não se tornar alguém com ódio e rancor e trocar só 6 por meia dúzia, ser um excluído que se transformou num excludente? Obrigado pela profundidade da pergunta, primeiramente, mestre. E saiba que a gente vai se encontrar, para aprofundar muito mais nos seus saberes e nas minhas indagações, que certamente a sua experiência vai conseguir dar forma para isso e facilitar muita coisa. Em relação às minhas perspectivas, eu acredito que a minha própria vacinação é olhar para mim enquanto todo e entender que tudo que está fora de mim, independente, é uma reprodução do que eu sou por dentro. Então, quando você percebe que há esse rancor, porque é um fato que há um rancor, só que esse rancor, ele é o reflexo, fato do rancor que também existe no Senhor. Desculpa apontar também para o Senhor. Mas dentro de tudo existe todos os tipos de onda que a gente pode viver. Então, todas as ondas estão aqui no universo e a gente escolhe onde a gente pode viver. Só que tudo que está no nosso caminho, eu tiro do julgamento de bom e de ruim. Eu entendo que são experiências. Então, quando eu passo por essas experiências, olhando para o que ela significa na minha história, daí seja lá qual for, inveja, amor, agressão, medo, não importa. Não importa a experiência que atravessar o meu caminho. Várias, né?
sendo pessoa negra, LGBT, independente. A gente entende que essa realidade, estando aqui nessa existência, que é só matéria, gênero e sexualidade são construções, obviamente, de quem eu sou, eu entendo que tudo isso não era real. Eu entendo que, no final das contas, tudo isso são mínimos atributos de algo muito grande que sou eu. Porém, eu sou lido por isso também. Então, eu entendo, de alguma forma, em mim, quais são essas representações que me afligem externamente? As pessoas que me atacam, as pessoas que me dão afeto, e eu tento entender onde isso toca na minha história. Entendendo isso na minha história, é uma oportunidade de revisitar lugares que eu não tive oportunidade de compreender, talvez com 6 ou 5 anos. E isso ainda reverbera em mim hoje com 27, e se eu não olhar para isso e julgar isso, isso vai reverberar até 60, 70, 80 anos, e entendendo agora para além do caminho religioso, que o fim, ele também é uma invenção, isso vai me acompanhar até eu compreender isso. Então, acredito que o objetivo final é olhar para toda experiência, não importando qual ela for, e olhar para aquilo como uma extensão de você. Por mais que aquilo possa parecer o mais bizarro e incerto possível, tratando agora de pessoas brancas para pessoas negras, de pessoas heterossexuais para pessoas LGBTs, enfim, entendendo que existem questões estruturais que estão pautadas em cima de uma base religiosa desde tempo romano, e dali para frente passa a se ter uma visão totalmente deturpada, porque a gente entende que é o livro que domina tudo que a gente está nas nossas relações. Então, entendendo que esse prisma de visão para esse lugar, ele é dado pela elite. Então, quando a elite consegue ter esse prisma de visão, é óbvio que não valoriza a população oprimida. E quando eu digo oprimida, é minoria social. Então, obviamente, você vai notar esse desequilíbrio em todos os campos de minorias que não representam a massa burguesa. Mais uma vez, entendendo historicamente e entendendo que o resto, para não cair na brisa do Walt Disney e achar que tudo é estrelas. Então, eu associo esse meu conhecimento, que é um saber originário, não é meu, é um saber natural, é lei do universo. E ela está em tudo, está nas plantas, está na capoeira, ela está em tudo. Então, eu associo esse saber com o saber social, que é minhas experiências de vida, enquanto pessoa negra, enquanto ser humano político, né? Com um olhar político, com um olhar político para as coisas, eu consigo ter um prisma um pouco mais, talvez, horizontal e sem a grade do sistema, que ainda não está totalmente liberto, eu tenho essa percepção, mas quanto mais tenho oportunidade de conversar aqui com Lupita, sendo uma capoeirista, pioneer aqui no rolê da capoeira, com o senhor, um mestre de capoeira, um homem marcial, enfim, eu acabo tendo oportunidade de ver vários prismas e entender vocês como extensão de mim. Eu criei vocês na minha realidade e passo a entender coisas que eu não sabia. Enfim, resumo, eu acho que é autoconhecimento. É dar vazão para se perceber, enquanto ser e quanto todo, sem julgamento. Isso me vacina, porque o que conecta as comunidades que você falou é um medo. É medo, é dor. Então eu me conecto com LGBTs por dor. A gente sente a mesma dor, por isso vamos lutar por isso. Pessoas negras sentimos a mesma dor. E eu me conecto com as pessoas pela luz delas também, sabe? Eu percebi que o ponto de conexão ele pode ser outro. Eu acho que é a chavinha final que virou minha cabeça. Não entendendo que nas sombras há problema. Lembrando que as sombras mostram vários aspectos da gente. Mas eu tenho as escolhas de expressar isso sempre que eu quiser, né? Com muita disciplina e equilíbrio no meu viver. Muito bonito, muito bonito. Eu deixei passar, ficou 5 minutos, tá? Tá tudo tranquilo. Lupita, agora arrebenta. Agora tem mais 2 minutos de sobra. Estou esperando a pergunta direcionada para mim. Mestre, manda ver agora para Lupita, mestre. Lupita. Eu pensei que ia fazer só uma pergunta. Não. Acabei me empolgando. Você Lupita, fala bonito, então fala mais. Obrigado. Eu quero chegar no momento que eu possa falar bonito e tocar o coração das pessoas, né? Quem a gente fala vive bonito, num momento toca. que vários políticos e várias pessoas politizando a capoeira de maneira negativa têm falado bonito e destruindo os antigos, né? Destruindo ideais, destruindo coletivos e tal. Mas, enfim, então quero te perguntar. Lupita, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei na capoeira foi, guardadas as proporções, que eu acho que não tem como comparar o que vocês enfrentam,
tanto Puma como você, enfrentaram e continuam enfrentando. Uma das maiores dificuldades que encontrei na capoeira é que eu não tinha o padrão hegemônico do que poderia ser qualificado no ambiente da capoeira como um bom capoeira, né? Eu não tinha pele suficientemente escura, então, estando em Salvador, Bahia, eu não servia, porque eu não atendia esse padrão de que a capoeira é cor de pele. Eu não atendi o padrão porque o meu óculos eu tenho um problema de visão muito grande, então eu tenho quase 80% de perda na visão esquerda. Eu não atendi o padrão porque eu resolvi estudar sobre capoeira, não é estudar educação formal só, estudar capoeira com os antigos mestres. Então era um momento aqui, década de 80 em Salvador, era um momento assim de você ir para a roda e ganhava quem tocava mais porrada e tal, né? Não importava se você tocava, cantava, jogava, o que importava é se você fosse mais viril. Homens e mulheres. Homens e mulheres. E aí eu falo dessa distinção que é biológica, mas de um comportamento que é uno, regido pelo patriarcado. Mulheres e homens se comportando com masculinidade tóxica. Então, masculinidade tóxica não é prerrogativa só de homem. Tem um monte de mulheres hoje se portando com masculinidade tóxica. Então, minha pergunta é: como você sobreviveu? Quais foram as estratégias que você lançou mão para conseguir chegar até aqui e ainda sorrir? Você não está com raiva, você não falou aqui, pelo menos não percebi, você com raiva do mundo, né? Como você conseguiu transpor todas essas barreiras? Como você conseguiu vencer em um lugar tão hostil? Porque se era hostil comigo, que de certa forma estava relativamente coberto pelo manto do patriarcado, por ser homem, né? E tal, hétero, todas essas coisas. Quais foram as estratégias? Diz pra gente, porque tem um monte de gente assistindo que precisa ter em vocês uma referência positiva de que é legítimo uma orientação sexual divergente, né? Divergente daquilo que institucionalizaram como padrão, e que capoeira não pode residir em orientação sexual. Certo. Isso é uma opção de fórum íntimo, capoeira de fórum coletivo. Diz pra mim aí quais foram as suas estratégias. Vamos lá. As minhas estratégias, né? Uma pergunta muito boa, muito bonita a sua pergunta, né? Mas as minhas estratégias, ela foi as coisas mais básicas que tem, que todo ser humano tem que ter, né? Porque assim, se você tem preconceito comigo, eu não sou obrigado a aceitar o teu preconceito. Tudo vai da forma que você absorver aquilo que você me mandar, né? Você vai me atacar. Eu posso responder com um ataque ou com silêncio. E às vezes o silêncio ele responde muito mais do que você gritando. Nós, da comunidade, de todo o alfabeto, né? Porque cada mês é uma letra diferente. Eu conheci o LGBT, hoje tem um monte da gente, né? Que define outras pessoas, outras qualidades. Mas nós, dessa comunidade dentro da capoeira, sobrevive porque existem pessoas que têm coração de ser humano, que acolhe a gente. Enquanto 10 te ataca, se um te abraçar, aquele um vai fazer a diferença dos 10. Então, na minha vida, sempre foi assim. Tudo foi baseado no que eu absorvi. Eu sei me defender. Eu sei ser ignorante. Eu sei ser carinhosa. Eu dou aquilo que você me dá. Porque eu não sou besta. Então, eu acho que quando você sobrevive a uma guerra, não é porque você foi um bom soldado, não. É porque quem te treinou foi um bom professor. Então, eu tive um bom professor lá em 1999, que ele sentou comigo e ele falou assim para mim: você tem que fazer uma escolha. Ou a capoeira, ou essa vida que você tem paralela, que é a vida escura de uma vida de prostituição, de roubo, de ataque, de polícia, que ninguém sabe o que é. Só sabe criticar porque as avenidas de São Paulo estão cheias. Oportunidades tem? Tem. Mas será que todas estão qualificadas para essa oportunidade? Será que realmente eles dão abertura para esta oportunidade? Porque falar é fácil. Você me apontar algo é fácil. O difícil é estar na minha pele. O difícil é você se colocar no lugar do teu irmão, do próximo, né? Porque a gente vive dizendo que ama o próximo. Mas, cara, tu faz 1000 coisas boas.
ninguém te elogia. Faz uma errada, tu vai ser criticado pro resto da vida. Porque o ser humano, ele é falho. Então não é porque você não gosta de mim, eu sou obrigada a ficar me vitimizando todo dia, porque a sociedade lá fora não gosta de mim por ser uma mulher trans e capoeirista, né? Cara, eu não tô nem aí pra você. Eu não nasci pra agradar ninguém, eu nasci pra me agradar. Eu nasci pra me agradar. Tu não é obrigada a gostar de mim, mas me respeitar, eu vou fazer com que tu me respeita. Existem duas formas de eu fazer isso. Dialogando com você ou sentando com um advogado. Porque a lei tá aí pra mim, pra você, pro branco, pro preto, pro hétero, pro gay, pra mulher trans, pra mulher cis, para todos. Eu não posso ficar me vitimizando todos os dias. Ah, eu não vou na padaria porque eu sou trans, vão ficar me olhando. E daí, meu amor? Se eu não quisesse que ficasse me olhando, eu já tinha desencarnado. Eu sou capoeirista, eu driblei todos os preconceitos, derrubei todos os tabus, estou esperando surgir outros, porque eu vou estar lá, de peito erguido, de cara, debochando mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou capoeirista, cara. E se me chutar, eu te chuto. Se me fazer carinho, eu te faço carinho, porque eu sou capoeirista, eu treino capoeira. Então não adianta eu falar pra você, ah, minha vida foi difícil. Nenhuma vida é fácil. Nenhuma vida é fácil. A do branco não foi fácil, a do preto não é fácil, a minha não é fácil, a de vocês não é fácil, porque todo dia tem um leão pra gente matar. Então eu enfrento isso com muita fé em Deus, primeiramente, e as pessoas que eu tenho que me amam, né? Pode ter uma massa aí que me odeia, porque eu falo a verdade. E quem fala a verdade não é bem-vindo na sociedade, né? Ninguém gosta. Mas essa é a professora Lupita. Driblei os tabus, os preconceitos, estou aí todo dia dando a cara a bater, mas sei me defender. Sou educada, sou carinhosa, sou super e mega ignorante. Falar algo que eu não concordo, a gente vai debater até o fim. Eu posso te respeitar, mas nós vai ter que debater porque é legal discutir opiniões. Não é à toa que estamos aqui. Mas eu acho que todo ser humano enfrenta tudo e tudo vai da forma que você absorver. Você pode me chamar de feia, se eu quiser absorver bem. Senão eu vou lá, me maqueio, vou no salão, saio belíssima. E acabo com as tuas palavras. Então, é a forma com que você absorve o ataque. Essa é a defesa. Caraca, ó, vocês estão dando uma aula aqui. Espero ter respondido. A gata tá blindada do passado. Caraca, muito legal. Muito legal. Você tá usando o cronômetro aí, né? Eu não. Agora eu tô segurando a caneta. Certinho, certinho. Mestre Jean, caramba, fiz as perguntas absurdamente legais. Muito maneiro. E agora tá com vocês aí. Quem quer fazer a primeira pergunta aí? Ou pro mestre? A Puma já faz pra mim, que eu já tô na vibe, que eu já respondo. Vai, Lupita, eu vou te perguntar então. Ou, meu querido, eu preciso sair em no máximo 10 minutos. Eu tenho um workshop 7h30. Tá. Tudo bem? A gente Vai que eu vou consegue? te responder rápido. Então vamos lá, então. Eu quero, assim, ó, você deu aula de sobrevivência, de vivência nas suas falas. Sim. Eu queria, na verdade, ouvir da sua vivência, que é uma vivência que a gente tão pouco ouve dentro da capoeira, o que a capoeira, sabe, como você vive a capoeira nos seus dias. Como que você enxerga a capoeira a partir da sua ótica? Para além do movimento físico, lógico, mas como que você pode, sabe, definir capoeira a partir do seu prisma de visão, que você já trouxe, que teve escolhas e a capoeira te tirou de um lugar que você talvez colocou como obscuro, foi isso, né? Um olhar de uma outra vivência, como é o prisma de Lupita para a capoeira. Eu acho que isso vai ser muito rico, Eu acho que eu tenho essa visão que você quer que eu te fale que eu tenha. Quando eu larguei a vida difícil que eu escolhi lá atrás, aos 16 anos de idade, e foquei na capoeira. Porque naquela vida que eu tinha, eu não ia ter as oportunidades que eu tenho hoje. Eu ia estar morta, assim como muitas amigas minhas foram assassinadas, né? Porque aquela época era pior do que hoje. Então, quando eu fui e foquei na capoeira, a capoeira me abriu horizontes que ninguém abre. Ela me mostrou algo que nenhum ser humano na Terra pode mostrar. Que eu tenho valor, que eu sou igual a todos e todas que ali estão, que eu faço parte da massa de capoeirista, que eu sou uma professora formada, tenho testemunhas. Todo aquele trajeto que um heterossexual, uma mulher cis, tem para chegar até uma graduação de professora, eu também tive. Eu enfrentei olhares diferentes, enfrento ainda olhares de
cobiça e de preconceito, mas eu não tô nem aí para esses olhares. Mas a capoeira me deu essa visão. Ó, enxerga desta forma, porque você não é menos que ninguém. Você é igual a todos, você é capaz, você pode chegar aonde você quiser, porque eu estou contigo, porque a capoeira me escolheu. Eu não fui escolher ela, ela me escolheu. Então, é graças à capoeira que eu tenho todos os horizontes para seguir. Eu tenho amigos para viajar, eu tenho eventos para participar, eu tenho opiniões para dar, e isso faz com que eu seja forte cada dia mais. Essa é a visão que eu tenho da capoeira. Uma capoeira onde tem respeito, hierarquia, tradições, e eu sigo isso na reta, sem sair dela. Ótimo, ótimo. Aí voltou, acho que voltou. Caiu? Voltou? Caiu, tô aqui de volta. Voltou na hora que ela Então, terminou de responder. eu estava falando que a capoeira me deu esses horizontes, né? De amizade, de viagens, de eventos. E é muito bom você ter isso. Porque você sabe que eu sou respeitado onde eu chego. Porque eu impus o respeito e eu obtive ele. E eu vou segurar isso pro resto da vida, porque eu preciso ser um exemplo. Não adianta ser bom de capoeira, mas não ser bom no exemplo. Você jogar bonito, todo mundo joga. Sim. Mas o exemplo, se ele for ridicularizado, tu vai ser muito feio de capoeira. E a capoeira não te dá essa essência, não foi essa essência que ela me deu. Então eu, infelizmente, amo e vou morrer amando a capoeira. Porque se hoje eu sou quem eu sou, estou nessa live com vocês, é graças à capoeira e às pessoas que lá atrás me doutrinaram a ser quem eu sou. Essa pessoa com caráter, graças à minha família também, obviamente. Excelente. A capoeira ela te deu um prisma, na verdade, ela te fez se enxergar como pertencente numa comunidade. Me deu uma base muito boa, muito, Sim, que ninguém vai derrubar. Que foda, que foda. Nossa, mano, é isso, raízes. Sim. Agora é o quê? O que acontece? Próximo agora, capítulo. Puma, pergunta agora pro mestre Puma. Mestre, então vamos lá. O senhor vive na Bahia, correto? Sim. Eu queria saber, na verdade, mestre, o que... Tudo bem que é muito complexo, né? Se o senhor não quiser responder, tudo bem. Mas o que na capoeira, pensando, na verdade, agora clareando futuros, e quando digo clarear no sentido de jogar luz, iluminando futuros possíveis. Porque, na verdade, é fato que a capoeira está tomando outros rumos, e a minha preocupação com isso é, obviamente, manter o que é antigo, mas quando o senhor trouxe a questão da tradição, está diretamente ligada com tradições que foram mantidas e criadas num sistema patriarcal, que tipo de movimento o senhor podia dar nome dentro da capoeira que é criado dentro deste contexto? Porque são estes elementos estes que a gente não precisa destruir, mas são elementos estes que a gente pode minimamente fazer diferente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você gostaria que eu especificasse quais são os elementos que estão presentes na tradição da capoeira, essa tradição inventada recentemente, que reforçam o patriarcado. Exatamente. Perfeito. Pronto. Um elemento estruturante que a gente precisa estar redimensionando é o superpoder dos mestres. Isso precisa imediatamente ser rediscutido. É uma interpretação equivocada da afrodescendência. A afrodescendência nunca disse que mestre de capoeira é chefe. Mestre de capoeira não é chefe. Mestre de capoeira é um repositório de um saber, né, que cumpre uma função ancestral de construção do conhecimento de tempos em tempos, de geração em geração. Ele não é meu chefe, ele não é meu dono. Mestre de capoeira não pode usar da autoridade que eu atribuo a ele, e não ele impõe sobre mim, para exercer autoritarismo. Acho que esse é um primeiro elemento. Né? Isso tem uma relação direta com espaços de poder e uma interpretação do Ocidente da afrodescendência que está na capoeira. Acho que uma outra questão que é estruturante, que a gente precisa ter, e isso está posto numa espécie de tradição velada, como se fosse algo intocável, são os papéis de gênero em capoeira. Isso precisa ser rediscutido. Onde tudo que está atrelado ao feminino é algo menor. Como se, para ser reconhecido em capoeira, eu preciso, enquanto ser humano,
me expressar com atributos do masculino e de um masculino tóxico. Até a postura da ginga de algumas mulheres precisou se transformar para poderem ser aceitas no espaço da capoeira. Assim, por favor, não me entendam mal. Eu, obviamente, para vir para cá, conversar com vocês, eu fui buscar informações sobre vocês, assisti alguns vídeos. Vocês são mais femininas do que muitas mulheres que eu conheço. Isso é estranho. É uma denúncia social gritante. É como se ser feminino fosse uma praga, uma peste, algo que precisa ser extirpado. Isso precisa ser redimensionado no processo de tradição de capoeira. Porque isso estabelece um padrão de sucesso em capoeira que exclui um modo de existir que é tão importante quanto. E aí eu vou trazer só mais um terceiro elemento, que Cavalo já está me olhando para ele... Não, tem ainda mais 2 minutos. Tempo. Tá. Eu acho que o terceiro elemento da tradição que a gente precisa discutir, né? E eu estou falando dessa tradição recente, inventada, né? Década de 30, da bifurcação e luta regional baiana em Angola. Eu estou falando dessa tradição aí. Exatamente. É uma estrutura de roda que cerceia o diálogo. Né? Então, a gente precisa rediscutir isso. Onde eu confundo hierarquia e uma hierarquia militarizada com respeito ao mais antigo. São coisas distintas. O mestre de capoeira, ele não é meu comandante, ele não cerceia a minha fala, ele não tem esse poder. Ele é alguém que, por uma questão ancestral, está num lugar diferente do meu. Se só o mais antigo for importante, o mais novo nunca será mais antigo, porque ele foi tolhido no seu processo formativo. Tão importante quanto o mais antigo é o contemporâneo e o mais novo. É isso que a afrodescendência nos ensina. Não sou eu que defendo isso ou estou criando isso. Só. Eu não estou criando isso. Isso é a matriz afrodescendente, que é a base da capoeira que nos diz. Exatamente. Provavelmente, como estou lhe respondendo aqui, vai de encontro a muitos dos meus amigos, mestres e mestras aqui de Salvador, na Bahia. Com certeza. Mas, enfim. Com certeza. Enfim, mas são outras histórias, são outros tempos. Perfeito. Eu acho que a minha função, né, primeiro como ser humano, conseguir dormir com tranquilidade e falar o que penso. Mas vou contar um segredo para vocês aqui em off. Isso aumenta a quantidade exponencial dos inimigos que a gente tem. Hoje a gente vive num tempo em que é preciso falar o que o outro quer ouvir. É horrível isso. Se você isso. falar o que pensa, você vai constituir um exército de inimigos e inimigos. Ai, a gente bem Mas enfim, sabe, gratidão pela pergunta. Eu tenho vários. A gente bem sabe. Mas se eu não estiver arrumando inimigo, alguma coisa de bem errado você está fazendo. É um fato. Concordo. Muito bom, eu vou professor. falando e andando, porque eu já vou me trocando. Eu tenho aula, tipo, agora, mas eu quero continuar, porque agora eu vou responder, né? Professora Lupita, é contigo agora. Eu queria perguntar assim, né? Porque eu assisti a sua live, né? Onde você coloca que os brancos pagariam o valor total. Se eu estiver errada na pergunta, você me fala, tá? É isso mesmo, isso mesmo. E lá é 50%, até mesmo gratuito, e negro 50%, né? Exato. Aí eu tava conversando com algumas amigas minhas, que são mulheres trans também, e eu mostrei o vídeo. Aí elas falaram assim pra mim, nega, mas aí não tem como. Por quê? Porque se a gente luta por igualdade, a gente não pode agir da mesma forma. Eu concordei. Por quê? Porque já pensou se a gente vai numa academia se inscrever e eles olham pra nossa cara. Aí fala pra você, Puma, mas você é homossexual, você vai pagar o dobro, né? Aí você vai falar, por que eu vou pagar o dobro e ele vai pagar só a metade? Porque a academia é minha e eu quero inovar desta forma. Aí você vai entender o quê? Desta forma você está agindo com preconceito comigo, correto? Exatamente. Sim. Então, quando você quer inovar, pensando na minoria, porque hoje, para mim, a gente não faz parte da minoria, não. Porque quando tem a parada do orgulho LGBTQIA+, é milhões de pessoas na Paulista. Inclusive os héteros levam as crianças, colocam na cacunda, fazem parte da festa. Né? Sim, então, acho que a gente não é minoria. Eu, quando comecei a educação física na Unesp, eu pensei em abrir uma academia mais voltada ao público LGBTQIA+. Porque
elas não têm muito aquele, eu vou lá, vou bater de frente com a academia e vou entrar. Mas sabendo que a dona da academia é uma professora e uma mulher trans, elas se sentiriam mais à vontade. Então eu pensei assim, eu não posso agir de uma forma, lutar de uma forma e agir igual. Então eu queria que você me respondesse. Não seria mais fácil você dar sim a oportunidade, que a gente tem que dar oportunidade sim, para a nossa classe, para outras classes, para a minoria, para a grande maioria, mas de uma forma onde seja igual para todos. Porque nós exigimos isso, a igualdade. Então, se eu quero igualdade, você conhece a Pepita, ela tem um canal no Instagram. Você conhece a MC Trans, ela tem um canal no Instagram. Nós poderíamos mandar uma mensagem para você e falar, mas vamos fazer uma entrevista com ela e falar de capoeira. Não vamos fazer com ele porque ele é branco e é heterossexual. Não entende nada do nosso mundo. Eu poderia muito bem falar isso, né? Porque o pioneiro homossexual da capoeira é Madame Satã. Então não começou agora, querido. Não chegou agora na capoeira. Já tem bem antes. Então eu acho que se você pensar na igualdade, sendo diferente, tratando todos iguais, não seria mais fácil? Deixa eu responder. Então, já obrigado se trocou? pela pergunta. Eu estou aqui no movimento, pensando na pergunta. Então, respondendo a sua pergunta, já, obviamente, explicando que não é assim, a abordagem não acontece dessa forma. Certo. São apresentados, na verdade, é apresentado um folheto para a pessoa. Essa é a maneira que a gente trabalha. Você se sente à vontade para se incluir da maneira que o valor ideal é esse aqui, ó. Esse é o valor da academia. Só que toda vez que a gente coloca um anúncio, pensando um anúncio, ou pensando na forma de cobrar, ou pensando o que é capoeira na minha vida, o porquê que eu cobro capoeira. Então, entendendo que eu cobro capoeira para sobreviver. Porém, antes de pensar em sobreviver, a capoeira é uma missão. Então, ela é uma missão a ser repassada que chegou a mim. Eu não sou dono. A minha corporeidade, ela não é minha. Eu sou servo de algo muito além de mim. E eu já percebi, já estou bem consciente com a minha missão. Então, quando eu entendo que a capoeira, enquanto missão e enquanto raiz preta, obviamente, eu já redireciono o meu olhar para o social, que é o lugar que a capoeira fala. Então, obviamente, vou olhar para periferias, vou olhar para lugares de onde eu sei que a capoeira vai ter um papel forte. Não que ela não teria numa universidade, que ela tem, super. Mas eu posso escolher muito bem onde eu vou direcionar o meu olhar. Já direcionei em vários lugares, viajo à Europa, viajo o mundo inteiro, volto. E como você falou que pensou já em dar aula para a população LGBT, é o meu foco também. Porque eu acredito e vejo que, apesar de não sermos minorias, estando lá na Paulista em 5 milhões, quando a gente vai na capoeira tem 2. Entendeu? Tem 2 numa academia de 50. E detalhe, um deles ainda não é assumido, porque vai pensar que o mestre ou que a mestra, consequentemente, essa igualdade ela não se dá no nosso ambiente. Entendeu? Então, quando eu penso que a gente de fato é igual, a gente já percebeu. Por isso que a gente está nesse lugar falando disso. Mas as relações sociais não se dão em igualdade. Consequentemente, na capoeira há diferença. Eu não lembro de nenhuma pessoa indígena falando de capoeira, lembrando que a capoeira tem toda a raiz nos povos originários do Brasil. Então eu não conheço nenhum mestre de capoeira indígena que dá a perspectiva dele. Eu conheci você hoje, gata, que privilégio. Conhecer uma mana trans, professora de capoeira, dando a perspectiva dela, sabe? É um privilégio ter o acesso a você e que tenhamos vários outros concordando ou discordando. Você é potência, mana. Siga, continue, a gente vai estrombar, sabe? Mas para além disso, você sabe que você quebrou um montão de tabu. Se eu sei que existe um montão de tabu, isso já está posto para além de mim, o que eu posso fazer para modificar e para facilitar o caminho de quem vive com tabu dentro até do nosso ambiente? Eu, antes de ser uma cameleira Mussum, não sei se todo mundo sabe, existe Mussum, existe Curiango, existe Cirilo, existe Jojo Todinho, existe Obama, existe Nescau, existe chocolate, existe fumaça, ou seja, a minha pele, ela é um apontador, sim, dentro da comunidade da capoeira. Eu não, para além do negativo e positivo, mas assim é carinhoso. Não, mas assim é ruim, assim eu gosto. Assim para além disso, a minha pele é um apontamento.
é um apontamento num ambiente que fala sobre a minha corporeidade. Então, quando eu penso que ainda existem apontamentos para LGBTs, para indígenas, e dificuldade dessas pessoas ascenderem, pensando que todos os líderes de grupos que ascenderam socialmente, todos, são compostos por pessoas brancas. Então, existe uma predominância óbvia existindo, e o meu olhar já enxergou que não está igual. Então, qual é a minha forma de levar isso de outra forma e ainda respeitando o fundamento? Eu cobro assim, você se enxerga onde você cabe, mas para além da diferença de classe, diferença de gênero, diferença de raça, tem diferença de classe, porque ela também faz parte das relações. Existe o valor social, que é o valor para a galera que realmente não consegue pagar. Tem o valor ideal, que é o valor da academia. E tem o valor abundante, que é o valor que para você é cosquinho, é ideal. E tem as pessoas indígenas, pessoas trans, como eu, Puma Camilê. E acredito que muitos de nós não tivemos conversas com maestrias indígenas assim com frequência. Não temos diálogos frequentes com pessoas trans, é urgente. Na minha academia tem 9 pessoas trans, sabe? Existem pessoas indígenas porque elas perceberam que ali também é um espaço convidativo para elas. Então, é uma estratégia, talvez não seja a melhor, talvez existam outras. Eu estou super aberto a abrir estratégias. Inclusive, olha uma estratégia muito legal, só no mesmo assunto, banheiro, masculino e feminino. Nossa, é que é em pé e sentado, sabe? E a masculino e feminino é tão antigo. É tão antigo. Masculino e feminino, existiam várias outras formas de performar gênero, para além de binariedade, sabe? Em pé e sentado. Estamos falando, já que era falar de órgão reprodutor, escolhe se você mija sentado ou se você mija em pé, e o resto não tem a ver com a gente. O banheiro não é inspetor de ninguém. Então, é entender como eu vou colocar isso no meu espaço de forma convidativa. Óbvio que eu estou suscetível a desacertos, a pontos de melhora. Então, estou aberto a ser cada vez o melhor que eu posso ser em potência. Mas isso me parece muito coerente vivendo nos tempos de hoje, no qual uma academia que eu dou aula, quando é paga R$100, obviamente eu atendo majoritariamente pessoas brancas. Quando eu coloco academia de capoeira, pessoas LGBTs nem se enxergam lá dentro. Não é que está fechado para elas. Elas nem se enxergam lá dentro. Consequentemente, não é um espaço que elas vão procurar. Quando eu coloco pessoas LGBT, 50% pessoas trans-free, a pessoa fala, caraca, o professor no mínimo, convive com a comunidade LGBT. Ele sabe do quem somos nós. Então vamos lá ver o que é. E sinceramente, depois da minha primeira aula, gata, você não sai nunca mais de capoeira, porque eu mostro que ela sempre esteve em você. Para além do movimento que eu vou te ensinar, eu te aprendo a se explorar com capoeira. E depois, busque nos antigos. Busque nas pessoas que sabem abrir portais. Portais ancestrais para a gente aproveitar de quem é a gente. Então, respondendo a pergunta da aula e da diferença, ela está direcionada neste meu olhar, mas talvez nem seja a melhor forma de se fazer, sabe? Só que eu sei que ela é diferente e ela dá resultado. É um fato. Você está dando resultado, então... a forma um resultado, para você tá dando resultado. Fato, assim, ó, é lindo. É um resultado fato e lindo. Só que agora o cuidado, né, é sempre ter pessoas antigas, ter os antigos por perto, para a gente sempre entender, né? Exatamente, entender como foi feito. E trazer a nossa realidade, a nossa história em primeira pessoa. Não performar. Finalizei. Olha a cara fechada, hein? Olha a cara fechada. Falando com você e andando, eu não saí da live, tá? Lupita, agora pro Messi. Pro mestre? Isso. Ai, mestre tá aí ainda? Tá. Cadê o mestre? Firme e forte. O mestre não fala nada, é porque a câmera dele tá escura, né? Pro mestre? Não tem muito o que falar pro mestre, deixa eu ver. Ele é uma pessoa inteligente, né? Muito inteligente, historiador, pesquisa, tudo. Mas eu acredito, mestre, que se eu acho que essa facilidade do público, da sociedade aceitar as diferenças dentro da capoeira e fora da capoeira hoje em dia está mais comum, ou se eu acho que tá ficando mais difícil. Na visão do senhor, o senhor acha que está evoluindo ou está estacionado? Ou não mudou nada? Porque a gente vê bastante pessoas diferentes na capoeira, né? Porque também a capoeira aceita todo mundo. Então o senhor acha mesmo que tem a capacidade de uma evolução melhor
ou que está parado, não vai evoluir, porque tudo depende do ser humano mesmo. O senhor acha que está evoluindo essa questão de gênero dentro da capoeira? Acho que tem as duas coisas, Lupita. Acho que a gente tem uma presença maior de discussão. Acho que tem uma ambiência no século XXI mais propenso à inclusão da diversidade, mas acho que tem uma deturpação na organização de alguns movimentos, confundindo capoeira com o próprio movimento. E é só uma opinião. Sim. Nos espaços de capoeira, quem deve protagonizar é a capoeira. Isso não me impede de fazer nenhuma discussão paralela, seja ela relativa a movimentos sociais, questões de gênero, né, sexualidade, não me impede disso, desde que a prioridade seja a discussão de capoeira. Eu estou te falando isso só para exemplificar. Boa parte das pessoas que fazem militância em capoeira não sabem tocar berimbau. Boa parte das pessoas que militam em capoeira, do ponto de vista político-partidário, não sabem fazer AU, não têm trabalho, não dão aula, não frequentam uma roda. Isso é um absurdo do século XXI. Posso dar uma ressalva, mestre? Desculpa te cortar. Para você ter uma ideia, eu fui assediado por eu ter um vínculo de trabalho junto com o Puma. Ou agora eu estou trazendo o Lupita, existe um assédio. E é complicado, porque as pessoas que mais falam são as pessoas que não têm coragem de enfrentar o Puma ou enfrentar o Lupita. Eu nem sabia, ele me contou novidade, só para saber. Tá, então, é exatamente isso. As pessoas às vezes fazem uma militância e não tem trabalho nenhum. Desculpa, senão eu ia perder o fio da meada. Então, Lupita, o que eu estou falando, e talvez isso possa parecer algo que choca, né, que é meio grotesco, muito duro para algumas pessoas, é que a gente vive um tempo do fake, do mimimi, da capoeira fake, entende? Tudo, povo reclama. Eu respeito o movimento e a militância de todo mundo. Nos espaços onde isso deve ser protagonizado, militância X, Y, Z. Mas em capoeira, nos espaços de capoeira, no espaço da roda, é preciso que a capoeira seja a grande protagonista. Nada pode ser escudo da minha incompetência e desenvolvimento capoeirístico. O fato de ser mulher não compromete uma demanda de, pelo menos, tocar um berimbau. O fato de ter uma orientação sexual, seja homossexual ou heterossexual, não pode influenciar na sua capacidade de compreender a dinâmica da roda de capoeira. Em tese, não deveria. Entende? Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo conseguem compreender, porque muitas vezes interpretam o que eu estou falando como duro e reacionário. E o que eu estou falando é só que a gente, todos nós, capoeiras, precisamos cuidar de capoeira também. Entende? Em paralelo, nós vamos seguir com toda a nossa existência enquanto cidadão, enquanto orientação política, tudo isso. Mas nos espaços de capoeira que a gente possa cuidar de capoeira. Ótimo. Galera, olha, eu quero agradecer vocês. Cuidar da capoeira. Perfeito. Fechamos com chave de ouro. Beijo no coração de cada um de vocês. Mestre, você sabe que você é meu irmão. Mas acima de qualquer coisa. Tem um carinho muito grande. Eu acho que, tanto para o Puma quanto para o Lupita, eu acho que foi uma boa escolha de mestre, né? Ideal, excelente. Inclusive, vamos estender pessoas inteligentes. É a melhor coisa que tem. Trocar experiências com quem sabe o que fala. Ótimo. Obrigado, gratidão. Lupita, eu quero te agradecer de coração. Espero te conhecer pessoalmente, que a gente possa tomar um café. Você jogar uma capoeira, jogar uma capoeira. Eu gosto de tomar café, ó. Tomo café pra caramba. Muito obrigado. Com tônica. Ele toma café com tônica. Porque é direito. Com tudo. Satisfação a minha. A satisfação é toda minha. Puma, obrigado de coração mais uma vez. Aceitar o convite aqui do canal. Eu fico muito feliz. Obrigado a todo mundo. Esse é meu fechamento. Se vocês quiserem terminar, eu fico agradecido também. Eu só agradeço todo mundo a troca de experiências, porque quem senta para aprender, levanta para ensinar. Quem não fazer isso não está apto nem a viver. Então, para mim foi um prazer, tá bom? Espero trocar outras experiências com vocês e vadiar por aí, né? Porque a gente é capoeirista.
Ótimo. A gente vai vadiar, gata. A gente vai se encontrar muito. Você é de São Paulo, né? Sim, capital. Gente, tão pertinho, tão pertinho. Quando eu for para São Paulo, eu vou te dar um toque. A gente precisa se encontrar. Quero Vem sim. sim. Mestre, Salvador, estarei aí, meu querido, no sul. Logo, logo, logo. Família, muito, muito Valeu, obrigado pela valeu. Tchau, meu oportunidade. povo. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau, Cavalo. gente. Tamo Axé. junto, mestre. Obrigado, Até, gente.